1, 2, 3, 4. Bom dia! Começamos o Jornal da História com a notícia de... Foi proclamada a República! Nós mostraremos passo a passo como isso aconteceu. O Brasil, em 1822, ao se tornar independente de Portugal, foi o único a optar pela monarquia na América. Mas, na verdade, as ideias republicanas já estavam sendo discutidas no Brasil desde o século XVIII. Movimentos como a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Confederação do Equador e as Guerras dos Farrapos traziam propostas republicanas, mas foi um fracasso. Mas a situação começou a mudar a partir da década de 1870, quando fatores políticos, sociais e econômicos abalaram a estrutura na qual se apoiava o governo de Dom Pedro II e o Império. As mudanças socioeconômicas mudaram o perfil da sociedade a partir da segunda metade do século XIX. O trabalho escravo foi substituído por trabalho livre e assalariado. Assim, europeus começaram a ocupar lugares de escravos nos cafezais paulistas. A partir de 1880, a contratação da mão de obra assalariada acelerou, atraindo europeus para as principais cidades brasileiras. O setor de serviços expandia com a entrada do capital inglês para a expansão das linhas férreas de produção industriais e acelerou o crescimento de urbanização. Tudo isso levou a opinião pública que mobilizou contra a escravidão e contra o caráter opressivo da monarquia. Com a Guerra do Paraguai, a população sofria com o aumento do custo de vida. Os fazendeiros do Centro-Sul estavam insatisfeitos com a composição política do Império. Cafeicultores do Vale do Paraíso estavam insatisfeitos com a evolução da extinção do trabalho escravo, pois foram atingidos pelas sucessivas leis e medidas que encaminhavam para a abolição, o ventre livre e a dos sexagenários. A insatisfação ficou maior em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. As relações entre igreja e Estado também se desgastavam depois da chamada questão religiosa em 1871. Nos quartéis haviam sinais de descontentamento dos militares, reivindicando do governo em melhores tratamentos para o exército, principalmente depois da guerra em cima do Paraguai. Para agravar a situação, representantes do governo e oficiais do exército entram em rota de colisão no confronto conhecido como questão militar, descontentes por não poderem manifestar livremente suas opiniões políticas. Entre 1883 e 1887, os militares demonstraram suas insatisfações por meio de atos de insubordinação e desobediência. Em meio a essa maré de insatisfação, em 1870, políticos liberais, radicais, cafeicultores e representantes das camadas médias do Rio de Janeiro e São Paulo criaram o Clube Republicano. O jornalista Quintino Bocaiúva, do jornal Carioca, A República, estampava o Manifesto Republicano lançado em 3 de dezembro de 1870. Cuja própria autoria era dele. Esse documento foi assinado por 57 personalidades, entre eles jornalistas, médicos, professores, engenheiros, advogados, fazendeiros, negociantes e funcionários públicos. O documento manifesto é considerado o marco inicial da luta da proclamação da República, mas a campanha republicana ganhou mais impulso a partir de 1873. Quando grupos políticos ligados aos cafeicultores paulistas fundaram na cidade de Itu, em São Paulo, o Partido Republicano Paulista. O grupo radical ou revolucionário, composto de representantes das camadas médias urbanas, acreditavam que deveria, no Brasil, ter uma revolução semelhante ocorrida na França, em 1789. Uma terceira facção era formada por militares adeptos positivistas. No Brasil, um dos principais divulgadores dessas ideias era o militar Benjamin Constant. No decorrer do ano de 1889, Quintino Bocaiúva procurou se aproximar dos militares, em busca de apoio na luta contra a monarquia. Então, no dia 11 de novembro, um grupo chefiado por ele
conseguiu convencer Marechal Deodoro da Fonseca a apoiar a causa republicana. No dia 20 de novembro foi marcado um golpe para proclamar a República. Porém, foi antecipado porque no dia 14, um major espalhou o boato que o Império tinha decretado a prisão de Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. Na manhã seguinte, Marechal Deodoro seguiu à frente de um batalhão em direção ao prédio do Ministério da Guerra. Sem enfrentar nenhuma resistência, Deodoro da Fonseca depôs o gabinete e voltou para casa. Ao ser informado do acontecimento, Dom Pedro II ainda tentou um novo ministério, mas acabou desistindo. Então, como fizera seu pai, embarcou com a família para Portugal. A proclamação da República foi um movimento que a população assistiu como plateia, pois praticamente não participou. Vamos agora com a nossa repórter Drágica Brocol, com K, entrevistando o revolucionário fracassado Esdron Eustáquio Obirapitanga. Bom dia, estamos com o líder dos republicanos, Esdron Eustáquio Obirapitanga. A República está proclamada? Há governo? Diga-me, Vossa Excelência, ouve alguém me acusar de atacar o governo? Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha em meu socorro, ajude-me a sair desse embaraço. A tabuleta está pronta e o nome todo pintado. Confeitaria do Império, a tinta é viva e bonita. O pintor teme em que lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Se a obra não estivesse acabada, mudava o título, por mais que me custasse. Mas hei de perder o meu dinheiro que gastei, Vossa Excelência. Crê que se ficar, Império venha quebrar-me as vidraças? Não sei. Realmente, não há. É o nome da casa, nome de 30 anos. Ninguém o conhece de outro modo. Então coloque Confeitaria da República. Lembro-me isso, em caminho, mas também me lembro que se daqui a 1 ou 2 meses houve nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje e perco outra vez o meu dinheiro? Nunca! Voltamos com as meninas no estúdio. Obrigada, Drágica. Então, terminamos aqui o Jornal da História com a proclamação da República, que foi meio atordoada, mas tudo bem. Tchau! Tchau! Thank you, bye. Thank you, teacher. Hello! Inveja.